Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast. Estamos iniciando o nosso programa nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026. Temos muita coisa para falar aqui, temos a rodada do Brasileirão para repercutir, rodada muito boa para os cariocas, rodada boa só para o Palmeiras, né, entre os paulistas, e o campeonato pegando fogo já tendo, né, aquelas divisões. Palmeiras na liderança, o Flamengo em pontos perdidos, apenas 3 pontos atrás do Palmeiras, Fluminense também com a mesma pontuação do Flamengo, mas com um ponto a mais. E então isso tudo a gente vai repercutir. Tem rodada de Copa do Brasil, a partir de amanhã já tem jogo da Copa do Brasil. E comigo hoje aqui, mais uma vez, tá feliz de novo, não sei por quê, só, o homem só dá risada, só sorri. Tem que rir. Eu não sei se o time dele tá bem, não sei o que acontece. Heleno Nogueira, muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. Que nem eu comentei com vocês, que hoje na quarta-feira, hoje na segunda-feira, estaria de volta aqui para comentar a vocês a respeito do Campeonato Brasileiro. Resultados impressionantes que a gente teve. A própria vitória do Fluminense sobre a equipe do Santos na Vila Belmiro. A derrota do Internacional para o Mirassol lá no Beira-Rio. O empate do Corinthians com o Vitória, sendo que o Vitória amassou o Corinthians e acabou no 0-0. A derrota do Atlético Mineiro, que eu falei que vencia, acabou perdendo 2-0 para o Curitiba. Então, outros resultados a gente vai comentar aqui daqui a pouco com vocês. Espero que vocês nos aguardem para ouvir esses comentários. E a gente vai comentar também da Copa do Brasil, que inicia amanhã já. Muito bem, Heleno. A gente vai começar falando do jogo do Botafogo, né? O Botafogo, você acertou, se não me falha a memória, você acertou os 4 jogos do sábado, o resultado. Não, No errei só domingo, o, no domingo eu não. não, errei só o Corinthians. Eu Ah, falei que o o Vitória Corinthians você vencia e falou, o Vitória empatou. empatou. É. Então foi quase 100% então de aproveitamento nos jogos de sábado, Uhum. mostrando que você não é fraco não, Ilha. É o time que jogava em casa, né? Quando ele foi o Botafogo lá contra o Chapecoense, o Botafogo vencia porque ele havia vencido o Racing por 3-2. E a Chapecoense, na situação que se encontra, para mim, o Botafogo venceria a Chapecoense lá. Eu até achei um placar dilatado, 4-1 para o Botafogo, com 2 gols do Edenilson, o outro do Matheus Martins, 2 gols dele também. E acabou por 4-1 para a equipe do Botafogo, venceu a equipe da Chapecoense. E o Botafogo muito feliz com essa vitória aí, que praticamente na tabela melhorou um pouquinho a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, né? Então o Botafogo está de parabéns. E agora só homenagear agora, talvez, a Copa do Brasil. Não sei se o Botafogo tá na Copa do Brasil, tá, Ricardo? Botafogo, Copa do Brasil, Tá, né? tá. Então, já tem Copa do O Brasil, amanhã tem. Botafogo tá engrenando, Eliano, né? Porque ele estava oscilando muito na classificação, mas agora teve uma sequência de resultados bons aí. E com isso deu um salto na tabela bom, assim, é mais ou menos o que está acontecendo com o Vasco também. O Botafogo já foi para aquela primeira página, né, do campeonato, lá está em nono, exatamente à frente do Vasco, a mesma pontuação do Vasco, mas com um jogo a menos. Então, o Botafogo vencendo o jogo que está faltando, ele pode encostar lá no Atlético Paranaense, que está em sexto. E brigar ali, vai ficar um ponto só atrás do Bahia e do São Paulo, que até a rodada passada estavam na vice-liderança ali, né? Empatados junto com o Fluminense e o Flamengo. Então o Botafogo está chegando, né? É, o Botafogo tá chegando, pode entrar entre os quatro, entre os seis ali. Para ser campeão é muito difícil a equipe do Botafogo, tem uma grande equipe, mas não tem uma equipe assim específica para ser o campeão brasileiro, não. Que eu nem comentei, praticamente campeão brasileiro deve ser o Palmeiras, pela situação que tem. Ontem teve uma vitória por 1-0, né? Foi a 26 pontos. E o Flamengo com a vitória também foi a 20 pontos, com um jogo a menos. E venceu o Bahia também, que praticamente estava com o mesmo número de pontos. Eu vou comentar daqui a pouco aqui sobre esse jogo. Mas o Botafogo foi feliz, Ricardo, venceu por 4-1, subiu na tabela, que nem você fala, hoje ele está na nona colocação, né? Depois que vem o Vasco com a Isso. 10ª colocação, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos. Então o Botafogo, com esse resultado, ele foi feliz, subiu na tabela, está na 8ª posição, e agora é na 9ª posição, e agora é aguardar os resultados dos próximos jogos do Botafogo para que ele possa vencer e cada vez estar melhor no Campeonato Brasileiro.
O Botafogo fez um primeiro tempo muito forte, né? Com 9 minutos o Edenilson abriu o placar. 4 minutos depois o Matheus Martins fez o segundo. E aos 19 o Edenilson de novo fez o terceiro gol. Então em 10 minutos, entre o 9 e os 19, o Botafogo fez 3 gols. Pra você ver que são 3 gols que para a equipe do Botafogo é importantíssimo, ainda mais jogando no seu estádio. Não, jogou lá, foi lá em Jogou Chapecó, lá, o jogo foi lá. com poucos minutos aí, fez 3 gols. E Uhum. você viu, o Edenilson é um cara que não é de marcar gols. E acabou fazendo 2 gols, ele, o Matheus Martins, que foi 4, 2 de cada um. É. E pro Botafogo foi excelente essa vitória do Botafogo. Botafogo agora vai enfrentar um Internacional. Na campo do Botafogo agora. E o Botafogo não perde pro Internacional lá no Rio, não, Ricardo. O Marcinho descontou aos 47 do primeiro tempo, né? Terminou 3-1 no primeiro tempo, mas no segundo tempo, aos 34, conforme você falou, o Matheus Martins fez o segundo gol dele no jogo, quarto do Botafogo, e fechou o placar. Realmente um resultado muito bom. O Botafogo já vinha também de vitórias, né, com bastante gols, assim. Então parece que o time engrenou realmente e a torcida do Botafogo já deve estar começando a ficar animado de novo. Embora, né, o Botafogo está passando um momento muito difícil fora de campo. O Textor colocou a SAF do Botafogo para vender até em classificado de jornal lá nos Estados Unidos. É uma coisa que não chega nem perto, né, do que representa o Botafogo para o futebol, não apenas brasileiro, mas mundial. Uhum. Então isso é de uma vergonha sem tamanho. É uma demonstração do que o que aconteceu com o Vasco, o que acontece agora com o Botafogo. É uma demonstração que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de SAF. Os times brasileiros, a imensa maioria, se tirando aí o Flamengo e o Palmeiras, né, que estão com as finanças, eu acho que o Palmeiras até passou o Flamengo agora em faturamento. Tirando os dois, os outros estão em momentos muito difíceis, mas não pode virar SAF assim no desespero. Temos os exemplos aí. Só no Rio nós temos 2 exemplos, né? O Vasco e agora o Botafogo. O Botafogo chegou, o Vasco nem título ganhou, o Botafogo ainda pelo menos ganhou um título brasileiro, ganhou uma Libertadores, mas era aquela coisa ali que notadamente era uma coisa pontual, porque não tinha uma consolidação financeira como tem o Flamengo e o Palmeiras, que vão ficar muitos anos aí revezando aí, ganhando títulos aí no futebol nacional e continental. Então, assim, eu acho que é uma demonstração que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de SAF. Mas para o torcedor, o importante é que o Botafogo está dando uma guinada boa aí e tem tudo, né, para dar algumas alegrias para o torcedor ao longo desse Brasileirão. Você quer falar mais É alguma que nem coisa? você falou, né? João Texto, né? Já o negócio da SAF do Botafogo, não só ele, como o Vasco, praticamente estão praticamente numa furada, né? Que estão fazendo essa praticamente da SAF, que não é uma coisa ideal para o clube fazer, pela grandeza que tem, não só o Vasco como o Botafogo, não precisava entrar nesse caso da SAF. E o John Texto também está com um problema lá, acho que é no Lyon, né? Ele faz parte do Lyon, Ele né? foi expulso lá do grupo, Já foi expulso. porque ele fez um monte de coisa lá à margem da decisão de uma diretoria. Ele tem mania de achar que ele é sozinho, mas ele faz parte de um conglomerado, ele não manda sozinho nem no Botafogo. Ele começou a achar que ele mandava sozinho. Os caras tiraram ele do conglomerado lá na Europa e agora tiraram ele do Botafogo também. E agora ele vem com essa aí de colocar o Botafogo num classificado de jornal lá nos Estados Unidos, a venda do Botafogo, da SAF, né, do Botafogo. Então é uma coisa extremamente lamentável, é uma coisa que o Botafogo não merece de jeito nenhum. Realmente você falou tudo, né? O Botafogo não merece o que o João Texto está fazendo pela equipe do Botafogo. Nem sabia que ele já tinha saído daqui do Botafogo com tudo da participação dele. Ele ainda está brigando lá como mandatário ainda, mas Do ele está para Botafogo. ser, assim como ele foi expulso do conglomerado lá da Europa, o procedimento está sendo o mesmo para tirar ele do Botafogo, entendeu? Aqui no Rio. É. Uhum. Mas isso é ruim, né? Porque o Botafogo, pelo elenco que o Botafogo tinha antigamente, tinha Garrincha. Garrincha era meio time do Botafogo, era muito bom jogador. Mas se você querer falar em Garrincha, o Botafogo ali mesmo tem uma grande equipe que pode fazer grandes jogos aí, pode chegar a grandes campeonatos aí. Mas o John Textor veio com
não é um brasileiro, acabou acontecendo essas coisas aí, foi praticamente do Lyon, foi afastado do Lyon lá, foi praticamente mandado embora, e agora no Botafogo tá do mesmo jeito, mandando, que nem você falou, eu acho que ele que manda, é o mandatário do negócio, mas só que não é do jeito que ele pensa, tá totalmente diferente, se tem uma equipe, tem um grupo, esse grupo depende de uma votação, alguma coisa, para que ele possa mandar do jeito dele, mas ele jamais vai mandar da maneira que ele quer. Ele pode votar da maneira dele, mas não que ele seja o mandatário naquele do Botafogo lá. Olha, no outro jogo do sábado foi a vitória de virada, né? Mais uma vez, o time da virada mostrou que realmente tomou virada esses dias, né? Mas estava com o time reserva, mas jogando com o time principal, fez um primeiro tempo ruim, sofreu o primeiro gol, mas no segundo tempo o Vasco se acertou e o jogador que você gosta conseguiu a virada lá, né? Que nem se for o São Paulo começou vencendo o Vasco no São Januário por 1-0, gol do Luciano. Mas o Puma Rodrigues, você gosta muito dele, né? Nossa Senhora. Acabou fazendo o primeiro gol do Vasco. E depois que faleceu, o Gomes lá, que vem acertando pro Vasco da Gama ali na frente, fez o segundo gol e o Vasco é o vencedor por 2-1, que nem eu falei para você, o Renato nessa parte aí tá muito bem, vencendo jogos, que tem que vencer dentro de casa, São Januário, e foi o que aconteceu. O Vasco venceu o São Paulo que se encontrava lá com 20 pontos, com a derrota acho que manteve os 20 pontos do São Paulo, e o Vasco deu uma crescente que foi para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então, Vasco 2, São Paulo 1. Pro São Paulo isso não foi bom, que nem eu comentei com você na sexta-feira, a respeito do São Paulo, dos jogadores que ele vai tendo problema aí. O próprio Marco Antônio, que machucou no jogo passado. Então, o São Paulo vem perdendo o Lucas Moura, Marco Antônio. Então, outros jogadores de mais nomes, assim, a gente fala em mais nomes, mas são caras que participam do grupo e jogam pelo grupo e jogam pela torcida. E o São Paulo não foi feliz e perdeu por 2-1 para a equipe do Vasco, lá em São Januário. O jogo virou, conforme você falou, né? Com o gol do Luciano aos 10 minutos do primeiro tempo. Uhum. No segundo tempo, o Vasco virou aos 26, com o gol do Puma Rodrigues, que até hoje eu não sei como é que é jogador de futebol. E o Andrés Gomes, que é um baita jogador, realmente. O Andrés Gomes é um Arias turbinado, porque ele corre pra caramba, é um atacante nato, e ele é muito forte. Ele é muito forte. O Arias ainda tinha aquele corpinho dele lá, se bem que o Arias, você pensa que ele perdeu a bola, ele não perde a bola, né? Ele vai, parece que vai cair, mas mantém a bola. Agora, o Andrés Gomes, além de ser um grande jogador, é rápido, é bom finalizador, cara de atitude, tudo que um time deseja de um jogador. E realmente é um jogadoraço esse Andrés Gomes. O Vasco acertou em cheio na É, contratação desse jogador e vai dar muita alegria pro Vasco ainda. é que a gente fala, André Gomes no Vasco tá dando certinho. Faz a parte que tem que ser feita. Aí agora a gente fala a questão do Gomes sair. Ah, vai para um Fluminense. De repente. De repente no Fluminense não é tão igual como ele joga no Vasco. Agora, Às vezes a todo mudança. mundo que sai do Vasco joga melhor no Fluminense. Ah, não Tá aí acredito. o Germancano para mostrar isso. O Conca, tem vários casos. É, mas não são todos, né? Você pega, pô, você falou só a estrela, hein, mano? Ué, mas quando Pô, eles saíram do Conca. Vasco, Conca jogou no Flamengo. os Quando foi pro dois, Flamengo, eles estavam machucados já, cara. tanto o Conca quanto o Cano, olha que foi ter uma diferença aí de uns 10, 15 anos de um caso para o outro, mas os dois saíram escorraçados de São Januário, Vai pra você como ver. jogadores ruins. Aí o Conca, que tinha acabado eliminado o Fluminense de uma Sul-Americana no ano anterior, ou 2 anos antes, aí o Fluminense acabou contratando o Conca E jogava pelo Vasco. e jogou no Vasco, né? E o Cano a mesma coisa. O Cano também, a torcida do Vasco brava com ele lá, achando que ele era um bagre, ele foi pro Fluminense e deu no que deu. É isso aí. Então, tem históricos assim. Mas agora, esse Andrés Gomes aí, eu vou falar para você, esse aí não, acho que o Vasco não pode se livrar dele tão cedo, porque é um baita jogador realmente. Mas é que a gente fala, né, o Ricardo, esses times estrangeiros aí, quando aparece o dinheiro, mas tem que vender. É, Não adianta. é difícil Eles têm resistir. muito dinheiro para investir É muito nesses. difícil resistir. Muito difícil. Então você tem que vender o cara, às vezes, para vender, para tentar comprar uma peça igual que nem o Fluminense teve para comprar aquele centroavante, não conseguir comprar. Como é que é o nome dele? O
Você está falando do americano que joga nos Estados Unidos lá? É isso, é isso aí. Ele, Ele é o Fluminense não desistiu dele, não. Tá tentando ir pro meio de temporada. Boanga. banga, mas eu acredito que o Fluminense não consiga ir, não. Muito difícil. Não, é difícil. Difícil, sem dúvida, vai ser. Difícil que nem o clube mesmo falou. Só posso estender ele se eu arrumar uma outra pessoa igual a ele, que faça gols que nem ele. É. E realmente, acredito que. O Fluminense tem dois desafios no meio da janela. E um no final da janela, que vai ser o Hulk, né? Que muitos torcedores do Fluminense acreditam que o Hulk e o Fluminense vão ter sequência e não, como não foi possível nessa temporada, porque a diretoria do Atlético embaçou o negócio e o Hulk ficou bolado com isso aí também. Mas eles acham que agora, no meio do ano, o Hulk já se desvincula do Atlético e já fecha um contrato com o Fluminense para o ano que vem. Para esse ano não dá mais. Ah, já tá certo já. É, a não ser que o Atlético libere, né? Não sei. Pode ser que o Hulk jogue o segundo semestre pelo Fluminense. Não, mas se é até o meio do ano, se ele assinar um pré-contrato, ele pode sair, ué. Não, isso o Atlético deixar. O Atlético não deixou em janeiro, não vai deixar em julho. Não, mas se deu o pré-contrato Não, em junho ou ele julho. pode assinar um pré-contrato sem entrar dinheiro para o Atlético. Entendeu? É um pré-contrato, é negócio entre ele e o Fluminense. Aí não vai ter mais o Atlético para embaçar o negócio. Mas então, mas Como pode embaçou no acontecer. meio do ano. Não, aí se o Atlético liberar ele, eu acho difícil, aí, aí ele pode ser que ele vá para o Fluminense no segundo semestre. Mas eu acho que é só para o ano que vem, né? Eu não acredito que esse ano o Atlético libere ele, não. Não liberou em janeiro, não vai liberar agora. Você viu, 3 meses atrás, não vai liberar agora. você viu o Hulk, para mim é um grande jogador, cara, mas não vem. As atuações dele não vem agradando a equipe do Atlético, o próprio Hulk. Um grande jogador. Para mim, esse teria que ser o centroavante da seleção brasileira, o Hulk. Mas, pelo jeito, o Hulk não vai. Vai colocar um outro atacante lá para jogar lá. Dificilmente ele vai levar o Hulk para participar. Que nem o Hulk, o próprio Thiago Silva, o próprio, nem você comentou aqui do Fábio, que fosse o terceiro goleiro, mas teria que estar na seleção. Eu acredito que o Neymar vai para a seleção. Dificilmente o Ancelotti não vai levar. Cada jogo que passa, eu acho que ele está mais distante da seleção, mas não vamos chegar lá no jogo do Fluminense com o Santos. Mas é que nem você falou. Às vezes o time vai descrente e acaba sendo campeão. O Neymar pode ir? Quem sabe o Neymar não pode decidir pelo Brasil? Ah, você disse pela seleção brasileira. Exatamente, pela seleção Todas as vezes que brasileira. a seleção brasileira É, ganhou, ela saiu daqui descrente. isso aí. Todas as vezes que saiu com muito otimismo, perdeu. O jogo que eu vou falar para você, Helena. Teve aquele jogo o jogo do Santos, foi contra quem, rapaz? Agora me fugiu aqui. Que foi uma coisa horrorosa. Aqui empatou 1-1. Acho que foi alguma coisa assim. É aquele jogo que se você quiser torturar alguém, você põe o cara, você vai assistir o jogo do Santos hoje, porque ele não pode fechar o olho, vai ter que assistir o jogo inteirinho. Aí o cara tortura o cara com a festa, que matou até Tiradentes. Mas aí outro jogo ruim demais, Vitória e Corinthians, Helena. Você achava que o Vitória ganharia, né? Pra mim o Vitória venceria o Corinthians lá, porque o Vitória foi dominante, o Vitória. O Corinthians teve um chute mais pra fora lá, mas o Vitória teve grande chance de vencer o Corinthians. Infelizmente não venceu, ficou com 0-0. E o Corinthians jogou praticamente, se alguns jogadores não jogou. O próprio Hugo jogou pelo Corinthians, que ele estava arriscado não participar do jogo contra o Vitória, mas acabou jogando. E ficou no 0-0. O Corinthians, acho que, se não me engano, se encontra no rebaixamento já ainda, né? Então, esse jogo, esse empate, já no sábado, deixou o Corinthians na zona de rebaixamento. Então não tinha nem como os jogos de domingo influírem Nesse e estado. tirar o Corinthians do rebaixamento. Então, esse empate aí deixou o Corinthians na zona de rebaixamento para, sei lá, a reação do Fernando Diniz. Mas eu acredito que o Corinthians não caia, não. Mas é que nem o Fernando Diniz também está numa situação boa. Os jogos que ele vem fazendo no Corinthians, ele vem agradando a equipe do Corinthians. E por enquanto o Corinthians vem fazendo grandes jogos. Só que o Corinthians, se analisar para o outro lado, Ricardo, o Corinthians está muito cansado. A equipe está cansada. Ainda teve esse Memphis Depay que teve esse problema agora, que machucou. Vai demorar um pouquinho o retorno dele. Então, para o Corinthians, esse empate para ele lá foi bom. Jogando fora de casa, que a Chapecoense teria que vencer lá o Corinthians
para dar um alívio nele no Campeonato Brasileiro. Acho que talvez não sairia lá do rebaixamento ainda, mas dava mais um saltinho na frente. Mas com esse empate foi ruim, então não só para Chapecoense como Corinthians, sendo que o Chapecoense foi pior ainda que jogou dentro de casa. E acabou 0-0. O Corinthians terminou o jogo com a seguinte escalação. Terminou o jogo com a seguinte escalação. Gu Souza, Caio César, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu, Matheus Bidu, tomou um cartão amarelo. Alan, o Zacaria e o André Carrillo. Zacaria? Zacaria. É outro estrangeiro que foi para lá também. O Carrilho, né? O Matheus Pereira, o Lingard, jogador Esse é novo lá. inglês, e o Yuri Alberto. O Alan entrou no lugar do Ranieri, o Zacaria entrou no lugar do Garro, o Matheus Pereira entrou no lugar do Breno Bidon e o Lingard entrou no lugar do Kaique. Foram as substituições do Diniz para esse confronto, Helena. Pra você ver, os confrontos, as substituições a gente não pode também falar, mas tirou o grande jogo. Você pega o Garro, um grande jogador. Tirou o Bidon, grande jogador também. Mas tem hora que você tem que mexer, que nem eu falei pra você, a equipe do Corinthians está muito cansada, cansativa. Ele foi feito muitos jogos, e esses jogos que ele vem fazendo, vem dando cansaço nos próprios jogadores, por isso que tem que ser feitas essas mudanças na equipe do Corinthians. E o Fernando Diniz fez essas mudanças, conseguiu segurar no empate, um 0-0 com o Vitória, e para isso aí, pro Corinthians foi bom, um empate fora de casa. Pro Vitória talvez nem tanto, porque se o Vitória tá lá em cima, se ele vence, ele teria dado um salto maior no Campeonato Brasileiro. Empate em termos é bom, importante é pontuar, né? Mas o 0-0 deixou o Corinthians na zona de rebaixamento. Por quê? Porque no jogo em Minas, o Cruzeiro venceu o Grêmio. Era um placar que, na minha opinião, era previsível, mas eu acho que vou colocar o placarzinho aqui. A vitória do Cruzeiro era previsível porque o Cruzeiro parece que também está tomando corpo. O Cruzeiro acho que já saiu o do Grêmio é um rebaixamento. time muito, muito instável, né? Muito, muito difícil. Olha que O Cruzeiro saiu do rebaixamento, né? não, aí com essa vitória o Cruzeiro saiu do rebaixamento e deixou o Corinthians já no sábado no Z4. Os gols foram no segundo tempo, né? Esse cara vem fazendo muito Gols gol. do Christian Romero, né? Christian. Christian Lucas Romero. Christian Roberto, por isso que eu confundi aqui. Acho que é E Lucas aos Romero. 21, o Lucas Romero. Foi um gol bonito também, né? Eu falei pra você, o Cruzeiro dificilmente perderia do Grêmio lá em Minas, né? E foi o que aconteceu. O Cruzeiro fez 2-0 e o Grêmio com essa derrota, para ele foi ruim jogando fora. Se ele fizesse pelo menos um empate, seria bom pro Grêmio. Mas o Cruzeiro foi superior ao Grêmio, venceu por 2-0. Teve grande chance de fazer outros gols ainda, mas acabou com o placar de 2-0 para a equipe do Cruzeiro, que hoje já não se encontra no rebaixamento mais. Acabou jogando a equipe do Corinthians por rebaixamento. E praticamente isso aí para o Cruzeiro foi bom com essa vitória sobre a vitória do Grêmio. Olha, já no domingo de manhã nós tivemos um jogo que bagunçou o Coreto, previsão de quem quer que seja, né? Um jogo que deixou todo mundo sem pé nem cabeça, porque a previsão de que o Inter poderia se recuperar no campeonato foi por água abaixo, né? Foi o que aconteceu, eu jamais esperaria isso. Para mim, o Internacional vencia o O jogo Mirassol foi lá, às 11 da manhã, né? 11 da manhã. Eu até esqueci desse jogo, 11 da manhã, rapaz. Eu fiquei assistindo um outro jogo, acho que eu assisti Manchester City e Arsenal. Não, mas você fez certo. Entendeu? Mesmo sem querer. Manchester City, Arsenal, e acabou o Arsenal perdendo por 2-1, né? E eu esqueci do jogo do Internacional contra o... Senão eu assistiria o Internacional pelo brasileiro, né? Mas Os acabou. 2 gols do Mirassol foi de treino de contra-ataque. Jogada de Contra... contra-ataque e erro, né? Alan Patrick errou na O Alan saída de bola. Patrick fez o gol do Corinthians, do Ele Inter, né? fez o gol, mas ele estava sendo vaiado no jogo. Depois ele fez o gol, diminuiu o placar. Mas uns gols saiu de erro dele na saída de bola ali e ligou o contra-ataque para o Mirassol. Os 2 gols do Mirassol foram jogadas rápidas de contra-ataque.
Foi um gol do Lucas Oliveira e outro do André Luiz, né? Isso. Pela equipe do Mirassol. Do Lucas foi aos 21 e do André Luiz aos 45 do primeiro tempo. O Alan Patrick só foi diminuir o placar aos 47 do segundo. Olha só. Então, E jogando dentro de casa, jogando dentro de casa. perdendo por 2-1 para a equipe do Mirassol. Que eu comentei que o Mirassol dificilmente venceria o Internacional lá. Mas acabou o Mirassol vencendo o Internacional, apesar que o Mirassol não saiu no rebaixamento ainda, mas deixa o Internacional em situação crítica lá no campeonato. Mas acredito também que não cai o Internacional. Para mim, quem vai cair nesse campeonato vai ser o Vitória, Chapecoense, Remo e tem mais um aí que para mim que cai. Flamengo talvez seja o 19º. Briga para não cair. Deve ficar ali entre 16º, 17º. Se você fosse ouvir você uns 3 meses atrás, você ia falar isso mesmo. Quem tá na briga aí pra Flamengo isso vai aí cair. é o Santos, hein? Pra mim, o Santos vai cair. Aí não. Eu acho que o Santos cai. Aí Bom, não. aí à tarde nós tivemos o jogo, né, na Vila Belmiro. Um jogo que foi bom, superou as minhas expectativas, porque o que esses dois estão jogando, ou seja, tá jogando nada, eu achei que ia ser um jogo ruim, como tem sido os jogos do Santos, a maioria dos jogos do Santos, e o Fluminense também não tem ajudado muito em termos de vontade, né? O Fluminense me parece que é aquele time que os caras acham que vão ganhar a partida a qualquer momento, aí toma um gol, o time se perde completamente. Mas aí tivemos esse jogo com o início melhor do Santos, e depois o Fluminense acabou surpreendendo todo mundo, inclusive eu, demonstrando primeiro vontade de ganhar, que fazia tempo que eu não vi esse time ter vontade de ganhar, e correndo atrás do resultado realmente. E o Santos, coitado do Santos, o Santos é aquelas coisas, né? Vive de rompante do Neymar e do Gabigol, e não sobra muita coisa além disso, Leandro. É que a gente fala Gabigol e Neymar, mas tem esse grande jogador que tá lá, o Moisés. Que realmente não apareceu no jogo também. Foi bem no primeiro tempo, foi substituído. Então, pra mim, o Santos, pra mim, venceria o Fluminense lá na Vila Belmiro. Tanto é que falei pra você que ia ser empate. saiu perdendo por 1-0, gol do Gabigol. E depois o Fluminense conseguiu empatar. O que você achou do gol do Savarino? Nossa senhora, que golaço. Não tem o que falar. Ela não tinha defesa para Se goleiro. dependesse do técnico, ele seria reserva. Não fosse a pressão da torcida para ele ser titular, ele seria reserva. Um cara que faz uma jogada dessa, um gol desse, foi um gol que mudou o jogo para o Fluminense, que o Fluminense estava batido no jogo ali, que o Santos estava melhor, o Fluminense perdido. Aí o Savarino, uma jogada individual dele, faz um golaço dele e muda completamente a partida, porque no segundo tempo o Fluminense já voltou melhor, o Santos fez gol, mas aliás foi uma jogada que o James bobeou, acho que é a primeira vez que... Engraçado que o James tem jogado mal, rapaz, de uns jogos pra cá. E ontem ele tomou dois giros, um deles foi esse do Barreal aí, que fazia 200 anos que não fazia gol, e fez esse gol fazendo esse giro em cima do James. Deu uma cavadinha bonita, foi um gol bonito também. Aliás, os gols da partida foram bonitos. Golaço, né? E aí complicou a situação do Fluminense de novo ali com 11 minutos de segundo tempo. Né? É, que nem eu falei, se eu vencia por 1-0, gol do Gabigol, o Savarino fez esse golaço aí, que não tinha defesa pro goleiro. E depois, em seguida, que nem você falou, uma virada que deu em cima dele lá, o Barreal fez um golaço que jogou por cima do Fábio. Não tinha como fazer a defesa. Teve um outro atleta do Fluminense que foi tentar tirar, acho que é o Fuentes, que foi tentar pegar a bola, mas não tinha mais jeito, não, já era difícil tirar. E acabou 2-1 pro Santos. A equipe do Santos jogando dentro de casa, a torcida tinha que mais apoiar a equipe do Santos mesmo. Mas uma pessoa que jogou, que você não gosta muito dessa pessoa, acabou ainda sendo o homem do jogo, o tal do Guga. O Guga fez 2 cruzamentos, mas excelente. Vai voltar a jogar bem assim lá para novembro, dezembro, mais ou menos. Se for no final da Copa do Brasil, por exemplo, tá bom. Mas aí você tá secando o cara. Lá no dia 6 de dezembro ele joga bem de novo. Mas você tá secando, você não quer que o cara nem fique no banco, então. O Guga acertar 2 cruzamentos no mesmo jogo é como se fosse Semana Santa, a gente tá no feriado errado. O jogo do Fluminense tinha que ter sido na Semana Santa. O Guga acertar dois cruzamentos. Brincadeira, ele cruza bem, sim. Eu falo para você na brincadeira sobre o Guga, mas eu falo para você, ele para marcar é bom,
E ontem o Fluminense descobriu uma jogada com ele, aliás, não foi só ontem, que é aquela jogada de cruzamento frontal para a área. Então ele não precisa ir na linha de fundo para cruzar. Primeiro gol ele foi, e vamos lembrar aqui de novo jogada do Savarino, né? O Savarino avançou, tocou para ele cruzar, ele cruzou. E quem fez o gol, né? Carrasco de quem? Não, hoje não é mais não. Não é mais não? Como não é mais Não, não? não. Foi lá quando ele tava lá no Lanús. Mas se Hoje, for, hoje ele tá no quem Fluminense. foi nunca vai deixar de Não, ser. não, Quem foi não. rei nunca vai deixar de ser majestade. Bom, isso é comentário, né? Que era o. Meu não, o pessoal que fala aí, Então, comentário que ele era o. imprensa que batizou ele aí. Mas como é que ele não é carrado do Flamengo se ele não conseguiu jogar? Se o cara botou ele com faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele ainda quase ainda Mas, deu duas cabeçadas ainda. mas fez gol? Não, Então não com adianta. 10 minutos de jogo, Não ele ia fazer o adianta o quê? cara fazer 15 jeito. bolas, chutar as 15 e não fazer o gol. Não tem Não jeito tem de ser, nada de ser não tem carrasco. jeito de ser carrasco de ninguém, pô. Se você Não, botar o cara mas entrar depois que o cadafalso lá já matou todo mundo, eu quero ser carrasco desde o início. então. Desde o início. Não Mas quero ainda que tem o jogo, ainda tem Fla-Flu ainda esse tem. ano, hein? Abre o olho, hein? Então, e ele tá. É engraçado que num grupo nosso, falei no grupo lá, falei, alguém vai me xingar, mas é que o pessoal é muito respeitoso comigo. Uhum. Mas eu falei para ele, falei, olha, na minha concepção, até porque o Fluminense tem histórico de ter uns centroavantes brucutu desse aí que dão certo no Fluminense. O último deles foi o Rodrigo Dourado, né? O ceifador, né? Aí depois que ele saiu do Fluminense, ele não jogou nada, só jogou no Fluminense. O Fluminense tem essas coisas assim, parece uns caras lá, brucutu lá e dá Rodrigo certo. Doraldo da joga ainda? Eu não sei, cara, Também não falar não mais sei. dele. Aí eu falei no grupo lá, falei, olha, para mim esse centroavante, ele precisa ter ritmo de jogo, ele precisa se entrosar com o time, até para o time entender como cruzar a bola para ele e ele entender onde vai os cruzamentos dos companheiros. Uhum. E se jogar, o cara vai e faz um gol de cabeça. O Guga milagrosamente acertou um cruzamento na cabeça dele. Então, assim, o Castilho é um centroavante. Eu vi ele jogar, eu não vi os jogos do Flamengo, por exemplo, no jogo, boa parte do jogo eu não assisti, Uhum. que ele fez os gols lá no Flamengo lá. Mas eu sei que foi tudo jogado de contra-ataque, ele já estava alinhado com o time, né? O time estava entrosado, os caras já sabiam onde cruzar a bola para ele, essa coisa toda. E é o que precisa acontecer no Fluminense. E aí eu postei isso de manhã, rapaz. O pessoal tava num debate lá danado, todo mundo xingando, eu também, né? Xingando o time, a Uhum. diretoria e tudo mais. E aí eu falei, olha, é duas coisas. As duas coisas aconteceram no jogo. Primeiro, por mais que a gente goste dele, por tudo que ele fez, o John Kennedy é jogador de segundo tempo, não tem jeito. É igual era o Keno e outros jogadores, né? Mas tá entrando muito Então, tarde. então, aí esse é um grande defeito do Zubeldia. O Zubeldia demora muito para trocar. Ele só troca quando o time. Você vê que a barca já está emborcando, ele espera emborcar, tomar gol e para mudar o time. Ao invés de ele fazer aquelas alterações táticas preventivas. Uhum. Então, para mim não tem muito segredo. É você botar o John Kennedy com 25 do segundo tempo, tá bom, 20, 25. E tem que deixar o Castilho realmente, porque o Castilho, dentro das características do Fluminense, ele é o jogador que mais se assemelha ao Cano. Embora ele seja mais lento, mas ele tem mais recursos que o Cano dentro da área. O Cano era aquele jogador que a bola vinha, ele batia de primeira e seja lá o que Deus quiser, e Alagoas. dava certo. Né? Uhum. E agora ele não, ele tem uma movimentação, ele sabe fazer um pivô, mas ele estava muito mal colocado no esquema que o Zubeldia colocou nele, tá? O Fluminense estava muito previsível. Então, por mais que ele se movimentasse, a bola não chegava nele. Quando ele estava bem posicionado, os volantes que chegavam resolviam finalizar de fora da área, ou estavam fracos demais, ou isolavam a bola. Então é isso que está faltando. Tem que dar ritmo de jogo pro cara. Não existe jogador, é o que eu falo sempre. Não existe jogador que, se não tiver ritmo de jogo, vai jogar bem. Quem vai jogar bem Uhum. sem ritmo de jogo? E ele, para mim, merece, até porque ele custou, foi caro pra caramba. Castilho. Então tem que botar o cara para jogar, entendeu? Mas é que nem Então, você quando fala aí. chegar no próximo Fla-Flu, ele vai fazer uns 3, 4 gols, Contra. né? Contra o Flamengo. Aí, pô, beleza. Eu acho que ele vai fazer muito gol. Eu falei isso ontem no grupo. Eu acho que ele entrosado, o time acostumado com ele, a chuveirar a bola para ele, ao invés de ficar fazendo essas jogadas previsíveis aí, demora, chega na linha de fundo, toca para trás.
aí toca de novo, se não perder a bola, cruza de qualquer jeito. Coitado do centroavante também não tem culpa, pô. Os caras mandam a bola lá do outro lado. Então eu acho que ele é um cara que ainda vai fazer muito gol no Fluminense. Pelo Fluminense, né? O Castilho. E aí entra aquela questão, né? De botar os jogadores que são de segundo tempo no segundo tempo. Ele queimou um pouco a minha língua, porque no início do jogo eu falei, porra, brincadeira, time ruim esse do Santos, o cara entra com 3 volantes. Aí você para pensar, jogar o que o Ganso está jogando, que é outro que também tem que entrar no segundo tempo, não tem jeito. O grande erro dele no Fla-Flu foi botar Mas o segundo Ganso tempo tem que ser bem mais para. Não, aí o Ganso tem que botar com 15 minutos faltando. Aí tá. Aí foi o grande erro dele no Fla-Flu, acho que ali no Fla-Flu ele viu que realmente não dava para confiar no Ganso desde o início do O jogo. Savarino, pra mim, entrava naquele jogo. Ah, Você tá ele louco. errou logo de cara ali. Primeiro que ele já tinha que ter sido escalado. Aí aconteceu o que aconteceu com o Lúcio. O Flamengo também deu uma sorte danada, né? Naquele jogo. E aí ele poderia ter consertado a besteira que ele fez na escalação. E em vez de botar o Savarino, ele vai e me coloca o Ganso, pô. Aí realmente foi entregar o jogo pro Flamengo. Não tinha jeito. O Flamengo jogando num ritmo muito rápido. O Flamengo agora está com o preparo físico adequado, vamos falar daqui a pouco. Uhum. Mas ontem aconteceu isso. O Guga realmente foi um dos melhores do jogo. Acho que realmente foi o melhor do jogo. Ele foi muito bem na marcação, foi bem no ataque, fez boas jogadas. A gente sabe que ele só vai jogar bem assim lá na festa julina, depois no Natal. Mas jogou bem, isso é que importa. E calhou que o Fluminense acabou acreditando, né, que poderia virar o jogo e virou realmente. Isso aí botou o Fluminense de novo no campeonato. Porque acho que se depois da derrota no Fla-Flu, que baixou muito a autoconfiança do time e da torcida no time. Ontem deu uma recuperada nisso aí. Agora vai depender muito do jogo da Copa do Brasil, né? Porque depois da derrota na Libertadores também, a torcida perdeu a motivação de uma vez por todas. Mas essa vitória acho que deu aquela ligada no Fluminense de novo, né? Sem dúvida, o Fluminense, que nem eu falei, o Santos venceria o Fluminense lá na Vila Belmiro, acabou vencendo por 3-2, uma grande vitória. O Luciano com o último gol do John Kennedy, uma bola que o próprio Guga cruzou e ele completou, era 40 e poucos minutos do segundo tempo já. E acabou o Fluminense vencendo por 3-2, que nem você falou, a derrota para o Flamengo, se ele talvez não tivesse perdido o Flamengo, talvez hoje ele estivesse praticamente junto com a equipe do Palmeiras, lá em cima. Mas o Fluminense, houve a derrota do Fluminense, e o Fluminense com essa vitória, que nem você falou, foi bom para o Fluminense, que praticamente ele foi para 23 pontos hoje, o Fluminense foi, com a vitória. Continua com a mesma pontuação do Flamengo, só que o Flamengo um jogo a menos, né? Então, mas eu estou falando, se o Fluminense não tivesse perdido o Flamengo, hoje ele estaria junto com a equipe do Palmeiras com 26. Sim. Mas, como venceu ontem, continua com os 23, com o Flamengo com um jogo a menos. Mesmo que o Fluminense vença agora, o Flamengo ainda não sai da segunda colocação, não. Pelo saldo de gols, o Flamengo tem bem mais saldo de gols que o Fluminense também. Não Então, tem tanto assim também não, porque o Fluminense, quando terminou o jogo do Fluminense, o Fluminense tinha o melhor ataque do Brasileirão quando terminou o jogo. nesse ano, Não, até terminar o jogo, terminou 6 horas da tarde, Flamengo e o Palmeiras não tinham jogado ainda. tá. O Fluminense estava com o melhor ataque do Brasileirão. Olha, eu sabia não. Aí, Pra aí, mim era aí Palmeiras depois, ou Flamengo. eu também não, tomei até susto quando o cara falou na transmissão. Falei, esse cara tá maluco. Aí depois eu fui ver e era mesmo, 21 gols. O Flamengo estava com acho que 20, alguma coisa assim. E o Palmeiras a mesma coisa, só que aí depois jogou, o Flamengo jogou o Palmeiras foi para 20, sei lá quanto, e o Palmeiras fez um gol, né? Palmeiras foi 1-0. Gol do E o Gustavo Gomes. Flamengo fez dois, então passou, aí o Fluminense voltou a ter o terceiro melhor ataque da competição, o que não deixa de ser ruim. O problema do Fluminense, eu estava até, rapaz, eu peguei aqui uma classificação, quer ver? Deixa eu ver se eu não estou delirando aqui, mas Uhum. tabela. Olha só. O Fluminense, ele tá com. Ele continua com um ataque melhor do que o Flamengo. Não, o cara estava equivocado. Ah, não, tá certo. Ele estava com o melhor ataque da competição junto com o Palmeiras.
21 gols. O Flamengo está com 20, ou seja, na hora estava com 18. Certo. E aí, então, o Fluminense terminou o jogo com 21 gols, o mesmo número de gols do Palmeiras, então estava com o melhor número de gols à frente do Flamengo, que estava com 18 até então. Agora o Palmeiras está com 22, o Fluminense está com 21 e o Flamengo está com 20. A diferença aí está nas defesas. Também não poderia ser diferente, né? O Fluminense tem 5 gols tomados a mais do que Flamengo e Palmeiras, que tomaram 10 gols, os dois. Essa diferença aí que Essa tá que é no a Fla-Flu. diferença no saldo de gol, Uhum. entendeu? Então o Palmeiras está com saldo de 12, o Flamengo está com saldo de 10, o Fluminense está com saldo 6. Então é isso, os gols sofridos é que derrubou o Fluminense em relação a O do 10 para 6 são Flamengo 4 e gols, né? Palmeiras. Só que o Fluminense vai pegar uma pedreira no próximo jogo dele pelo brasileiro, né? Você sabe quem que é, né? Tenho a menor ideia. Chapecoense. Chapecoense, né? Então dá para melhorar isso aí. Mas Dá tudo para bem. melhorar um Vamos lá. O bocadinho. O Fluminense Fluminense eu venceu. acho que depois vai ter uma sequência fora, que vai ser meio complicado, mas faz parte. Chapecoense. Depois ele vai sair para pegar o Inter, que a gente não sabe, né? O Inter desesperado. Depois pega o Vitória no Maracanã. Acho que eu vou nesse jogo. Sábado, 6 da tarde. Vitória É, pode. a Bom, sequência do Fluminense. Vitória pode ter vitória, né? Vitória do Fluminense. É. Então, Vitória Aí depois pode ele vai ter pegar o vitória. Mirassol. É, a tabela não tá ruim pro Fluminense, não. Nessas próximas rodadas aí. Até porque ele já pegou os times complicados mesmo. Ele já pegou o Palmeiras, já pegou o Flamengo, já pegou o Bahia, já pegou. Quem mais? O pessoal que tá lá na frente Atlético, lá. Pegou o Atlético, que venceu. Corinthians. Acho que só tá faltando. Pegou o Corinthians, pegou o Santos, já pegou, acho que todos. Não tô lembrando do Fluminense com o São Paulo, rapaz. Acho que não jogou ainda. Não, não Se jogou não. jogou, eu não lembro. Acho que não jogou Acho não. que não jogou ainda não. Então, quer dizer, ele já pegou 2 clássicos, né? Agora está faltando só o clássico. Então, ele já pegou 2 clássicos, pegou 3 dos 4 grandes paulistas. E então a tabela Fluminense ela não vai ser ruim a partir das próximas rodadas, porque se o time não bobear, a tendência é ele se manter ali, pelo menos entre os 3 classificados, que a gente sabe que o Flamengo está jogando o melhor futebol hoje no campeonato. E o Palmeiras, aos trancos e barrancos, é aquele negócio irritante, né? O Palmeiras joga mal e ganha assim mesmo. É que nem o Palmeiras, venceu por 1x0, o gol do Gustavo. Bom, não sei se foi contra o Palmeiras, não. Vou falar antes outro jogo aqui, não vai? Deixa eu rodar aqui para ver qual que é, que nem eu sei qual que vem depois aqui Show Curitiba contra o Atlético. 2-0, Curitiba e Atlético, Heleno. Atlético também, vamos combinar, hein? Atlético é aquele É o time que eu que falei, vamos pôr aí uns 3 anos já que a gente fala assim, não, Atlético, não sei o que, blá, blá, blá. o Atlético Aí tem o um time não. timaço, cara. Não, você olha no papel, Puta merda. é um timaço, mas o time Timaço. também não. Parece que não dá liga. É um Mas negócio não impressionante. tá tendo um acerto, né, Ricardo? É fogo, que pra mim o Atlético venceu o Curitiba lá. Acabou com o gol do... O Breno Foi Lopes jogador aos do 6 Palmeiras, né? foi. E o outro do Pedro Rocha. E o outro do Pedro Esse Rocha Pedro aos Rocha 13 jogou, do segundo tempo. esse Pedro Rocha jogou no Flamengo também, Pedro Ah, Rocha. é? É, Isso eu não sabia. esse tal de Breno Lopes foi jogador do Palmeiras. Mas o Curitiba venceu o Atlético por 2-0. O Curitiba foi excelente essa vitória. Praticamente houve aquelas vitórias dele fora de casa, contra o Corinthians, outros times que ele jogou fora e venceu. Depois perdeu os jogos dentro de casa, que não era o correto perder dentro de casa, mas acabou perdendo. E pro Atlético Mineiro isso aí não foi bom, que o Atlético Mineiro se encontra na situação mais lá embaixo, não sei se encontra com uns 13 pontos, acho. O Atlético se encontra hoje no Campeonato Brasileiro. Mas pro Atlético não foi bom essa derrota pro Curitiba lá. E olha só a escalação do Atlético. O Everson no gol, Ué. o Natanael na direita e depois colocou o Dudu. Deve ter sido no desespero. O Liam, que tomou cartão amarelo, fez uma lambança imensa, né? E ele pediu pra Foi- sair antes do gol, cara. É? Pediu pra sair. Pediu Isso eu não trocar ele. sabia. Aí não trocou, ele fez aquela lambança lá. Jogou depois o Juan e o Renan Lodge, que tomou o vermelho. Hum, O Maicon deu lugar ao Cissé, Alan Franco, Vitor Hugo, o Coelho deu lugar ao Preciado, o Hulk saiu para entrar o Cassierra, Matheus Cassierra, e o Bernard e o Reinier saiu para a entrada do Bernard. Você vê que, pô, é um time
né? Um time muito bom esse time do Atlético, mas Eu não sei se eu. o Scarpa tava, eu olhei aqui para ver se o Scarpa tava, mas não entrou no jogo não. Mas aí que eu falo pra você, Ricardo. Às vezes o time poupa o jogador. Porque Scarpa não tá, Bernard não tá. São jogadores que o próprio Dudu é jogador de entrar, não Para tem entrar como jogando. ficar lá no banco de reserva, não, rapaz. Tem que ir pro jogo. E não colocou, aconteceu essa derrota pro Curitiba por 2-0. E é quem acaba sofrendo isso aí é o próprio técnico, que a torcida vai pegar no pé do técnico também, porque derrota 2-0. E então, com isso aí, o Atlético saiu derrotado por 2-0 pelo Curitiba. O Atlético não foi bom. E agora tem que tomar cuidado do próprio técnico para não ter problema nos próximos jogos do Atlético Mineiro aí pelo Campeonato Brasileiro. É. Bom, o outro jogo que nós tivemos também ontem, 4-2 do Bragantino em cima do Remo. O jogo não foi muito fácil também, mas foi jogo bom. 6 gols, né, Leandro? É, pra você ver, o jogo tava 2. A 2, né? Não, tava 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Até É, fez 2-2. Mas a equipe do que jogou com ele foi quem? Foi o Bragantino. isso. E o Bragantino venceu por 4-2 a equipe do Remo. O danado do Isidro Pita, é impressionante esse cara, né? Ele, 3 gols ele dele. fez os 19 do primeiro tempo, depois o Talhari empatou aos 27. Ele colocou o Bragantino na frente de novo aos 36. E o Marcelinho, 38, não é o de Gadiga, 38 no primeiro tempo, empatou o jogo. Aí no segundo tempo é que saíram os 2 gols. E olha só, Eliane, você falou que o Pita fez 3 gols, né? 3 gols. Mas ele não pediu música no Fantástico porque ele não fez 3 gols, segundo a arbitragem. Os 2 gols aos 5 minutos, Ué, aos 2 minutos do segundo tempo e aos 5 minutos, os 2 gols foram marcados como gol contra do Tchamba. o Luciano você que tinha feito um gol contra, Então, mas o outro foi teve. marcado como contra para ele também. Mas pra mim era 3 gols do Pita. Na súmula, o juiz botou 2 gols contra dele. Quase que ele É. perde gol no Fantástico invertido, né? Usar que o cara faz 2 gols contra, 3 gols contra, pô, É, cara, numa se um partida cara fazer dessa. 3 gols contra num jogo é brincadeira, cara. Nem eu, nos meus bons tempos, conseguiria uma façanha dessa. É, mas o, É, O Bragantino foi excelente essa vitória aí sobre o Remo, 4-2. E vai pegar pedreira agora, hein? Vai pegar nada mais, nada menos que Palmeiras, lá em mas Bragança. não, vai pegar em casa, vai pegar em Bragança. Então, em Bragança. É, Não jogo. sei não, Palmeiras que vence o Bragantino lá dentro. Leandro, Uh, que nem você falou, o Palmeiras vai de tripa coração, chega lá e ainda faz o resultado e ganha o jogo. o Bragantino ficou em oitavo com 17 pontos. Tá classificado, tá lá no meio da tabela. Meio não, né? Tá na parte. Na primeira página da tabela lá, em uma posição muito boa. Bragantino, né? É. O Mas, problema desses times, tipo o Bragantino, assim, rapaz, que dão certo, que dão liga, é o problema dos times mais tradicionais. Que aí esse bobeira, você vê, olha a zona de rebaixamento hoje do brasileiro, né? Tá lá o Corinthians. só E time. todas as rodadas, nós tivemos na 12ª, sempre teve um ou dois times tradicionais na zona de rebaixamento. O Santos já esteve lá, o Vasco já esteve lá, o Corinthians está lá agora, o Cruzeiro já esteve lá, o Internacional já esteve lá, o Atlético Mineiro já esteve lá. Então você vai tendo a estabilidade desses times de menos tradição, vamos colocar assim, tipo o Uhum. Bragantino, você pega um Bragantino e olha que Mirassol, que o ano passado surpreendeu pra caramba, esse ano tá mal, né? Tá mal com esses 3 pontos que ele fez aí. Pra ele foi bom que subiu um pouquinho na tabela aí. É, Mas, é o que eu falei pra você, o Mirassol não deve conseguir classificação pro Campeonato Brasileiro do ano que vem, não. E, o, e venceu, o Bragantino venceu por 4-2 a equipe do Remo. E o Remo deu trabalho pro Bragantino lá, hein? o placar foi meio enganoso, quando você vê assim, um 4-2 assim, É. parece que foi um jogo fácil, mas não foi não. O time do Remo ele dá trabalho, é aquele famoso joga como nunca e perde como sempre. É, Não é isso? é Os isso aí. portugueses que gostam de falar isso. É mais ou menos por aí. No Allianz Parque, Eliano, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Assistiu o jogo? Esse gol foi no início do jogo, era 8 ou 10 minutos o gol do. Foi.
Foi bem no Gustavo Gomes. Foi bem no começo do jogo. Deve ter sido uns 12, deixa eu ver aqui. Aí eu tô escutando lá o gol. Falei, gol do Palmeiras de novo. Mas não era do Palmeiras. 14 do segundo primeiro tempo. Uma bola que caiu no Pra pé dele, ele variar, foi lá e guardou. o pessoal reclamou de falta, não de falta nenhuma dele. Não, pra mim não teve falta, não. Foi Eu não nada, sei né? se teve algum lance de pênalti a favor Também não achei. do Atlético Paranaense. Também não achei, não. Eu não sei, por isso que eu não sei se não teve, foi, também não foi, não. se teve pênalti, não. Mas o Palmeiras fez 1-0, gol do Gustavo Gomes, que isso aí jogou o Palmeiras para 26 pontos. Hoje é o líder do Campeonato E Brasileiro. ontem, no segundo tempo, quem entrou no jogo? No time do Palmeiras. Vitor Roque entrou no jogo. Vitor Roque, ele fica com uma contusão de tornozelo, tá com o tornozelo machucado. Engraçado. Mas não acho que não apareceu tanto o Palmeiras. Escalação do Palmeiras ontem, Leandro. Carlos Miguel. E teve uma expulsão do Palmeiras. Eu não consigo gostar do Carlos Miguel de jeito nenhum. E fez umas defesas, O Giai, o Murilo, que tomou vermelho, né? E também o juiz errou no primeiro cartão. Não era para ele ter tomado cartão amarelo. Foi uma jogada normal, uma falta normal. O juiz deu o primeiro amarelo para ele. E aí sim, no segundo amarelo, ele realmente merecia o amarelo. Mas ele era para ter sido o primeiro amarelo e não o segundo. Porque Entendi. o primeiro amarelo que ele deu com o Murilo não merecia. Não era para ter sido, não foi merecido. O Gustavo Gomes, que para variar fez outra partidaça, inclusive o gol da vitória. Arthur Gabriel e Emiliano Martinez. No segundo tempo, o Andrés Pereira saiu para a entrada do Lucas Evangelista. O John Ares saiu para a entrada do Felipe Anderson. O Flaco Lopes saiu para a entrada do Bruno Fux, que é outro jogador do Palmeiras, também não me agrada. Mas o Bruno Fux é zagueiro. Não, foi as opções táticas. Ah, tá. Porque aí começou aí teve a expulsão, né? Teve a expulsão do Murilo, aí ele recuou o time. O auxiliar lá, né, do Abel. O Abel está suspenso, então não podia estar no banco. O Alan saiu para a entrada do Benedetti e o Sousa saiu para a entrada do Vitor Roque. Entrou ontem nitidamente para pegar ritmo, porque estava sem ritmo. Dava para ver perfeitamente que ele estava sem muita vontade, mas pouco ritmo de jogo. O Sousa entrou jogando, então? O Sousa entrou jogando. Bom, mas o time do Palmeiras ontem lá no Allianz. Mas independente disso, o Palmeiras saiu vencedor por 1-0. Teve o caso do zagueiro expulso, Murilo, né? Que foi expulso. Que nem você falou, o primeiro lance não era para cartão amarelo. E sim, no segundo lance que era para amarelo, levou o vermelho, que já tinha o amarelo. E foi expulso de campo e vai ficar fora do jogo contra o Bragantino, que é lá em Bragança. Contra o Bragantino, o Palmeiras pega o Bragantino lá. E que nem vem falando, o Palmeiras não vem fazendo grandes jogos no campeonato, não só no Campeonato Brasileiro, não. Na própria Libertadores também. O empate com o Júnior por 1-1, não, foi 1-1. E depois teve um gol, foi 2-1 para a equipe do Palmeiras. Num pênalti muito discutido, falar que não foi pênalti, para mim foi pênalti. O juiz deu o pênalti. E o Palmeiras se encontra com 4 pontos, é o líder da Libertadores. Depois dessa rodada, quem que o Palmeiras perde? Depois da próxima rodada, na rodada 14, né? Vem a rodada 13, que é contra o Bragantino. Ah, tá. Não tenho certeza, porque eu não tenho notado. Não. Tem não? Palmeiras, Flamengo. Palmeiras e Santos. No Allianz. Nossa Senhora. Posso falar uma coisa pra você? Tá vendo? Santos ganha lá. Heleno. Ricardo, você vai ver. Jesus Cristo vai descer para jogar de. Não, Jesus Cristo não desce, não. Meio, de centroavante. Vai jogar Santos. O time do Santos vai jogar de Santos lá. Vai jogar Jesus. Ataque vai ser Jesus. São Jorge, precisa, com o Dragão. E o São Jorge de um lado e o Dragão do outro. Para poder ter Eu acho que o Santos ganha do Palmeiras lá dentro do. Palmeiras, é que a gente fala, cara. O Flamengo pegou o Palmeiras 2 jogos ano passado, ganhou os 2. Ganhou lá. Vou falar. Não, mas o Flamengo é outra história. Mas eu tenho, mas o Flamengo, pela equipe jogando fora de casa. Vai ser de goleada esse jogo do Palmeiras. Você vai ver. Depois você vai vir na rádio aqui que você falar quanto foi o jogo. Nós já estamos falando de 2 rodadas para frente. Vamos com eu errei. Mas vai ser goleada, vai. Bom, faltou algum jogo a gente falar, né? Acho que não, fechamos 9 jogos, né? Só teve 9 jogos. Só 9, não foi? Teve algum outro jogo? Não estou sabendo.
Rapaz, Se quando a gente teve, falar de Flamengo e se Bahia, teve, eu não assisti. é, eu falei, fui bem claro pra você, se não marcasse o, o meia lá que foi do Flamengo lá, o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, e o Mas próprio, marcou. e o próprio que ficou no banco de reserva do Bahia, cara, que ele nem entrou jogando, entrou depois no final do jogo. Falei, graças a Deus que ele entrou. O Flamengo fez 2-0. Gol do primeiro gol do Arrascaeta, não, do Arrascaeta, que foi uma jogada do Pedro. O Pedro foi na linha de fundo, conseguiu ganhar do goleiro, deu para trás e o Arrascaeta fez o gol. Aí muita gente fala do Arrascaeta fez o gol, jogou com a camisa 14, que era quem? Do Oscar. O Oscar Schmidt. E o Arrascaeta pegou e tirou a camisa em homenagem ao Oscar. Então muita gente está falando hoje que aquele cartão deve se retirar. Não, esse eu estou falando que o pessoal comentou comigo hoje. Aí, Eu vi isso aí, mas acho engraçado. Dei risada, mas tá aí certo. o cara comentou comigo, Helena, o que, que você achou certo e errado? Bom, um gol do Arrascaeta, depois ele tirou a camisa, virtude do juiz, o correto dele era dar o cartão amarelo. Lógico que é, a regra é essa. Aí muita gente acha que são flamenguistas, pô, mas não deveria ter dado o cartão pro Arrascaeta. Aí, não, procura lá no regulamento da FIFA, que vai Aí acha, se for em homenagem ao Oscar, não é amarelo. é vermelho. Tá lá no regulamento da FIFA. Aí pode. Não, lógico que não pode, gente. Não, mas, Eu mas, acho eu, engraçado o pessoal falar. mas hoje foi. Eu vou até falar o nome dele, Costela, que falou comigo hoje, sobre esse jogo. Falei, o que, que você achou, Helena? Ele falou, não, foi o gol do Arrascaeta. Ele tirou a camisa e o juiz aplicou o cartão amarelo nele. Você achou alguma coisa errada? Falei, ó, ele levou o cartão amarelo. Aí ele falou, não, mas o Júnior, que jogou no Flamengo, falou, foi errado. Ele não podia dar o cartão amarelo para ele. Eu falei, Costela, vamos pro O outro lado. Júnior falou que não podia dar cartão para o Arrascaeta. Diz ele que ouviu o Júnior falar que o Arrascaeta não merecia o cartão amarelo. Não, merecer. Não, mas eu não ouvi, eu não ouvi. A gente tem que ter noção do seguinte: merecer é uma coisa, porque ele tirou a camisa. E, aliás, eu sou contra, porque eu acho que aquela alegoria que ele fez ali, ele tinha que estar com a camisa 14 nas costas e fazer o movimento do basquete. Ah, tá, continuaria com a Eu sou camisa. contra o jogador tirar a camisa Eu vi o John Kennedy no jogo lá contra o Boca, né? Deu título pro Fluminense. Eu compreendo o jogador no calor do jogo, alegria e tal, como foi o caso do John Kennedy, o Arrascaeta ontem, né, tentando homenagear e tal. Mas uma coisa é você fazer uma homenagem, a outra é o regulamento do esporte. O cara Regulamento tirou não a é nem camisa, só para quê? Pra qualquer time. ué, o cara pode fazer lá campanha contra a fome, não adianta. Tirou a Mas, camisa é amarela, não adianta. mas eu comentei com o Costela, olha bem o que você tá falando. Você tá vendo lá do pessoal seu, você tá vendo lá do Flamengo, cara. Eu sou Flamengo também, mas o cara levou o cartão amarelo porque tirou a camisa para homenagear o Oscar Schmidt. Grande, foi o melhor, foi o cara que fez mais cestas pelo Brasil aí. Então, ele levou o cartão amarelo justamente por quê? Porque tirou a camisa, não poderia ter tirado a camisa, tirou, levou o cartão amarelo. Aí já entrou pro outro lado, foi Costela, não tem jeito, é cartão amarelo mesmo, acabou, não tem jeito. Agora você tirar o cartão do cara, Que a não tem como. homenagem foi merecida, que isso É. aí, não, sem discutir. Aí eu falei, agora você imagina se é o terceiro cartão que o Arrascaeta leva, vai tirar o cartão dele? Eu falei, como, rapaz? Não tem como. Cartão tem que ser cumprido. Agora, Regra é regra, não tem jeito. agora ontem eu falo pra você, Ricardo, ontem o Flamengo jogou bem. Jogou Muito muita bem. bola De ontem. novo, né? Que, rapaz do céu, O jogou Flamengo fez uma demais. partidaça contra o Fluminense, fez uma partidaça na Libertadores e fez uma partidaça ontem. Ontem o placar por baixo era para ter sido uns 5, 6 pro Flamengo. Jogou muita Só de bola. bola na trave foram o quê? Foram 3, né? Acho que foi 3 Até o bolas. Bahia teve uma bola na trave, mas o Flamengo acho que foram 3 bolas na trave. E jogando muito bem, foi dono do jogo. O Bahia é um bom time. E o Flamengo, O você vê, Bahia é um bom time. além do Flamengo jogar bem, entrou o Saul e entrou aquele outro menino lá que era lá do River Plate, me chama ele, o Dela Cruz. O Dela Cruz cruzou a bola, o Saul jogou para trás e o Paquetá. Acho que foi o primeiro toque na bola, né? Do Saul. Então, ele cruzou, o Saul jogou para trás e o Paquetá Isso. fez o segundo gol do Flamengo. Aquilo O ali. Arrascaeta nem viu o gol. Eu vi uma matéria hoje que ele estava cumprimentando o pessoal do banco.
Aí quando ele cumprimentou o último, quando ele estava virando, ele viu a torcida comemorando, ele olhou e ele não viu o gol ali ao vivo, né? Ah, tá, ele não Viu viu. depois no placar, lógico, né? Mas no momento ele não viu o gol. Mas foi o primeiro toque na bola do Saúl, tá voltando de um longo tempo, né? Primeiro Espanhol, jogo né? dele, né, agora, né, que ele Ele é jogou. espanhol, né? Então ele agora, depois de um longo tempo, tá voltando. Mas ó, aquilo tudo que a gente falava no início do ano, o mau desempenho do Flamengo, aquela sequência de falhas, né? Algumas realmente bizonhas, mas tudo era o que a gente estava falando aqui. Tudo por falta de condicionamento físico. O Flamengo estava com a cabeça, joga de um jeito, mas o físico não estava acompanhando o raciocínio dos jogadores. Agora veio o preparo físico e o Flamengo está voando. Hoje não tem nenhum time no Brasil que jogue perto do que o Flamengo está jogando. Tem que ser realista. Você pega aí os jogos que supostamente seriam mais difíceis, e hoje se o Flamengo pegar o Palmeiras, ele ganha do Palmeiras de novo. O Palmeiras vai ter que melhorar muito para ganhar do Flamengo. É, Porque o Palmeiras tem potencial? Tem, é lógico que tem. Jogadores que o Palmeiras tem tiver numa tarde mais inspirada, tal, o jogador do Flamengo que tiver mal no jogo, aí outra história, a gente sabe futebol como é. Mas se a gente for fazer uma análise simples, pura e simples do que estão performando o Flamengo e o Flamengo ganha fácil do Palmeiras, seja no Rio, seja em São Paulo, hoje, no atual momento. é que Vamos ver, porque pode acontecer com o Palmeiras o que aconteceu com o Flamengo. Põe mais um mês aí de preparo físico, os caras voltando, Vitor Roque voltando, o Paulinho deve entrar aí já nos próximos 2 ou 3 jogos, vai pegando ritmo. Aí pode ser outra história, mas no momento, nesse dia que nós estamos aqui hoje, 20 de abril, o Flamengo hoje não perde para time nenhum no futebol brasileiro, consequentemente, né, no sul-americano. eu agradeço suas palavras, porque o Flamengo hoje, que nem você falou, a preparação física do Flamengo não tá que nem antiga para trás. Então o Flamengo vem conseguindo manter a preparação física boa e com mantendo essa preparação física boa, o Flamengo vem fazendo grandes resultados. E que nem esse Flamengo jogou bem na Libertadores, jogou bem contra o Fluminense, jogou bem agora contra o Bahia. Então são jogos difíceis, principalmente Fluminense e Bahia são dois clássicos que o Flamengo pegou. Tanto o baiano lá como o Fluminense aqui do Rio, que é o Fla-Flu, que o pessoal gosta muito de assistir o Fla-Flu. E o Flamengo foi feliz, venceu por 2-0. Ainda teve um problema ainda com o Paquetá. Ele teve um entorse no joelho, né? Mas eu li hoje aqui que tá tudo bem, ele vai ficar algumas partidas fora, mas ele retorna, não vai ser, né, não foi nada grave assim. É, o Foi próprio, mais um entorse mesmo, e o tal. próprio técnico falou que não, do Paquetá estava tranquilo, que não teria problema. Não sei se ele joga o próximo jogo contra o Vitória, não deve jogar contra o Vitória. Não, o próximo jogo ele não joga não. Acho que ele vai levar, E vai perder depois, vai uns pegar 2 ou 3 jogos aí, eu acho. então, o Atlético Mineiro também não deve enfrentar o Atlético Mineiro, Eu que não é lá o sei. jogo. É lá? É. E, e vem jogando muito bem no Flamengo, quem? Não só o Paquetá, como o Pedro. O Pedro está numa situação jogando muito na equipe do Flamengo, o Pedro. Não fez o gol, mas participou de gols com o próprio do Arrascaeta. Foi um gol passe que ele deu para trás que o Arrascaeta fez o gol do Flamengo. Mas o Flamengo vem numa uma grande jornada do Flamengo. Uma das coisas que o pessoal reclama muito, que a gente fala às vezes, é o horário do jogo. O jogo foi às 19h30, num domingo. Então, às vezes a pessoa prefere que esse jogo fosse até às 17 horas. Porque 19h30 praticamente vai sair do estádio tarde, porque deu bastante gente no estádio. Então você praticamente vai perder o domingo. Se você for lá para ver o jogo, você vai assistir o jogo e vai sair mais tarde, praticamente na segunda-feira. Mas esse final de semana eu acho que o raciocínio está corretíssimo. Se fosse um domingo, um feriado, se não fosse um feriado prolongado. Então, mas com o feriado ainda ajudou um pouco a do dia amanhã ser o feriado. É, porque muita gente hoje não foi trabalhar e nem vai amanhã. Então, o pessoal. E tem lugar aí que vai emendar a semana inteira, né? Isso eu não concordo. Vai emendar os feriados todos aí. Então, assim, isso aí minimizou, mas realmente o jogo às 7h30 eu já acho um absurdo há muito tempo, jogo 9h30. A gente sabe que é por causa de televisão e tal. Agora, o coitado do torcedor que vai pro jogo, que tem que sair lá, tem que pegar metrô, tem que pegar a condução, ou que pega o trânsito do carro, ou o cara que saiu de uma cidade que é 2, 3 horas distante
É o tem caso que de Bananal também. voltar. Você sai, você É vai o chegar caso aqui de meia-noite. Bananal, exatamente. É o caso de Bananal. Então, assim, esses horários são muito maldosos com o torcedor. E é igual o jogo durante a semana nesse horário aí, porque é o horário do rush, tá todo mundo saindo do trabalho. E é impressionante como marcam os jogos do Fluminense para esse horário, principalmente a Libertadores, né? Hum. A diretoria sempre chiava, né? Pô, mas pô, 7h30 da noite o jogo. O pessoal tá saindo do trabalho, ou tá no caminho, e pô, no Rio, o horário do rush, o cara leva 2 horas para chegar Você acha que em teria que ser casa. mais tarde? Aí sim, teria que ser mais tarde. Uhum, Mas não 9h30, devia ser 8, 8h30. entendi. Porque aí o horário do rush já fluiu, né? O pessoal já. O Diminuiria trânsito já tá mais. diminuiria um horário, mas não É porque aí seria. você sai do trabalho, né? Já pega o rush lá, tudo parado, ônibus, tudo. Aí você vai chegando no estádio, tudo parado também, por causa do jogo. E Uhum, tem aquele movimento certo. do entorno do estádio. Então, acho que coitado do torcedor brasileiro, realmente ele é um herói em ir nesses jogos, porque realmente o amor do torcedor pelo clube é um negócio fantástico. Porque É, o cara tem que penar para conseguir o dinheiro para comprar o ingresso. Depois ele tem que penar para chegar no jogo. é que você acabou de falar, Ricardo, E hoje. aí, se sai muito tarde, na volta é assaltado ainda. Ainda tem Sabe isso isso não também. que acontece, né? E hoje tem os caras das próprias torcidas, né? É até morte. Aí você pode dar azar Deus de me livre, cara. dar de cara com uma torcida. Que tem umas facções, tem umas torcidas que parecem uma facção criminosa, né? Nossa Senhora. Que bate nos outros assim, numa covardia desgramada só porque o cara tá com a camisa do outro time. Isso Uhum. pra mim é uma idiotice. E hoje já tem clubes hoje que tem torcidas, tem o Fla-Flu, tem flamenguista como tricolor no estádio. Agora não pode haver aquele negócio de briga. Briga pra quê? Pá? Você torce Flamengo, você torce Fluminense, acabou. Né? Agora, uma coisa que você falou é correta, pá. Hoje você tem torcedor, coitado, ele tira o dinheiro do bolso que ele tem que. Às vezes tem aluguel, tem água, tem luz, tem que pagar. Às vezes ele vai ver o jogo, por causa que ele é clubista, é o cara que é fanático, fanatismo do cara. Então o cara vai, tira o dinheiro para assistir o jogo, chega tarde em casa e a mulher realmente não vai ficar legal, porque, pô, saiu, foi assistir jogo, já teve um gasto. Então, se esse gasto você pudesse pelo menos uma vez ou duas vezes no mês, fizesse isso, tudo bem. Agora você quer, se você fizer de segunda, do dia primeiro ao dia 30 de jogo, você vai os 30 dias. Então, às vezes também, por a própria mulher, às vezes fica sentido com isso aí, justamente das coisas que tem que ser pagas, e às vezes o cara às vezes tá assistindo jogo para assistir jogo para não pagar os compromissos que ele tem que pagar. Infelizmente tem isso mesmo, né? Tem mais essa ainda. Fora as cachaças, né? Eu sei que mais tem. Helena Nogueira, então, classificação do Campeonato Brasileiro, a gente já falou mais ou menos aqui, né? A constituição da classificação. Vamos repetir, que eu perdi a tela aqui Uhum. na nossa, na nossa telinha aqui, do campo de futebol. Eu aqui estou na ponta esquerda, você para quem está de frente para a tela, né? Não tô nem Você na, está eu não na tô nem ponta na tela. direita e eu estou na ponta esquerda. Quase saindo da tela, assim, já. Lembrando meus bons tempos, quando eu jogava muita bola. É. Então, Mas você era, né? Eu lembro que você já tava com a camisa do Flamengo. nem que a camisa do Real Madrid eu jogava bola, né? Mas, deixa eu ver aqui. Então, ficou assim, o Palmeiras em primeiro. Mas não pode esquecer de falar dos Estados do Como é Brasil. que é? Não, tem os estados dos jogos aqui em Bananal, né? Estão falando Ah, não, primeiro. É. Uhum. entre essa passagem a gente faz com os jogos aqui de Bananal. Entendi. Só passar a classificação do Brasileirão, Beleza. para a gente não perder o Flamengo acho que é o líder, né? Flamengo é o líder e o Palmeiras é o campeão. 29, o Palmeiras líder com 29, em 12 29 o Palmeiras jogos. tá? É isso 29. mesmo, são 6 que o Flamengo É. vencendo e vai a 26. O Flamengo está em segundo com 23 em 11 jogos. Fluminense também com 23 em 12 jogos. São Paulo com 20 pontos. Bahia também com 20 pontos, mas também tem um jogo a menos. Bahia está em quinto com 20 pontos. Aqui está o pessoal que se classifica para Libertadores, né? Classificação para Libertadores. Em sexto lugar, Atlético Paranaense com 19 Até o pontos. quinto colocado, então, se classifica para Libertadores. Até o quinto se classifica para Libertadores. Uhum. Aí esse ano E não o tem Bahia que aquela está em quinto. festa. Hã? É o Bahia que está na quinta colocação? É o Bahia que está em quinto. Esse ano agora não tem mais aquela sexta posição de pré, né? Uhum. Essa vaga foi para o vice-campeão da Copa do Brasil.
Que não tinha antes. que não tinha antes. O Atlético Paranaense está em sexto com 19, o Coritiba também está com 19, só no critério de desempate, por isso que ele está em sétimo. O Red Bull Bragantino está em oitavo com 17. Botafogo e Vasco estão com 16 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos e está melhor nos critérios de desempate que o Vasco. Então o Vasco está em décimo. Virando a página, né? O Vitória está com 15 pontos, mais um jogo a menos. O Atlético Mineiro está com 14, 12 jogos. O Grêmio com 13. Você vê, né? O Grêmio e o Inter agora, juntamente com o Santos e o Cruzeiro. Olha só, Grêmio, Inter, Santos e Cruzeiro com 13 pontos. Só time grande. Todos eles com 12 jogos. Então aqui não tem ninguém com jogo a menos. Já no Z4, que o Corinthians é o primeiro na zona de rebaixamento em 17º, o Corinthians está com 12 jogos, né? Quero dizer, está com 12 pontos em 12 jogos. O Mirassol está com 9 pontos em 11 jogos. O Remo está com 8 pontos em 12 jogos e a Chapecoense está com 8 pontos, mas com um jogo a menos que o Remo. Então o Brasileirão tá nessa toada aí. A gente já vê que já começa a ter aquelas divisões, né? O que vai cada time vai no que, né? Para poder definir aí o destino das equipes. Até antes da Copa do Mundo. Aí nós vamos ter jogado, acho que se não me falha a memória, vai ter jogado quase que o primeiro turno inteiro. Vai faltar só uma rodada, vamos jogar 19 rodadas, vamos ter que jogar 18 antes da Copa, no Brasileirão. Tá, antes do campeonato. Tá. Então, quando voltar, vai jogar a 19ª e depois o segundo turno inteiro. Entendi. Mas já dá uma diretriz aí, mais ou menos, para onde vai o ficar campeonato. Praticamente 20 rodadas aí. Sim, tem muito jogo. Depois da Copa do Mundo. Tem muito campeonato ainda. Bom, e aí nós tivemos jogos das equipes bananalenses aí. Tivemos amistosos, né, Eliane? Domingo temos, eu não estive presente lá, mas conversando com o Iel hoje que é o técnico de Juventude. O Juventude jogou lá no estádio João Velar contra o Juventude B e o placar foi 2-2. E agradecer muito ao Iel, né? Ele que é uma grande pessoa, está sempre presente no futebol, sempre podendo fazer o que pode pelas pessoas que estão lá justamente para participar do jogo. E ele vem com esse da Juventude B, vem trazendo essa garotada aí para que ele possa se apresentar no campeonato, possa se apresentar bem para o time dele no Campeonato Municipal de Bananal ou outro campeonato. E a gente tem mais que parabenizar o Iel pelo seu esforço que tem feito com essas pessoas. E não é de hoje que ele faz esse esforço, Ricardo. Há muito tempo atrás, o Iel sempre trabalhou com o grupo de juventude. Uma pessoa super bondosa, não tenho o que falar do Iel. Então, a gente tem mais que agradecer ele pelo esse jogo que a juventude vem fazendo e pelo andamento que tem para essas pessoas, como pode jogar, como não pode jogar. E realmente o Iel é uma grande pessoa e graças a Deus está levando essa equipe de juventude para frente e que possa ser feliz no campeonato aí que a gente só não sabe quando vai ser marcado esse campeonato aqui em Bananal, mas a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Mas a gente quer parabenizar você, Iel, pela sua vontade, sua garra, sua determinação que você tem com esses atletas que você determina no Juventude. E outro jogo, o Nacional venceu por 2-1 o Galatas, lá em Arapeí por 2-1. O 13, venceu o Fecha-Porte por 6-1. 6-1? Um placar muito elevado. 6-1 em cima do Fecha-Porte. E o Fecha-Porte, então, com essa derrota 6-1 foi horrível para a equipe do Fecha-Porte, mesmo jogando fora de casa. Talvez se fosse um placar abaixo dos 6, mas acabou acontecendo 6-1 e o próprio Fecha-Porte não gostou desse resultado, né? E o outro jogo também que aconteceu foi o Laranjeiras, que venceu por 5-1 o time do Vila Real, né? Vila Real, acho que foi 5-1 para o Laranjeiras, lá no estádio João Velar.
Esses foram alguns jogos que a gente ficou sabendo. Eu acredito que o Azurra, não sei se o Azurra teve jogo dele no dia 19, tinha um jogo marcado dia 19, não sei se teve jogo. Mas os resultados que a gente ficou sabendo, a gente está passando para vocês aqui. E no próximo dia 26 agora já deve ter outros times que vão jogar no estádio João Avelar, é amistoso. E a gente vai ficar ciente desses jogos que vai ter no estádio João Avelar para que na segunda-feira a gente possa informar esses jogos que vão acontecer no estádio João Avelar, lá na Vila Bom Jardim. Muito bem, Leandro Nogueira. Vamos falar de Copa do Brasil antes de encerrar o nosso programa de hoje. Amanhã a gente já tem jogo, né? Começando por um jogo repetido no final de semana aí. Botafogo, Chapecoense. Lá o Botafogo goleou. Como é que vai ser aqui, Leandro? O jogo aqui no Campo Botafogo? Campo do Botafogo. Jogo duro. Jogo duro? Jogo duro. Porque tu foi goleado no outro? Um porque ser goleada lá e Não quer dizer nada. E a Chapecoense agora vem fora de casa também e vai querer também não levar o de 4 que levou lá de 4-1. E vai querer fazer a parte dele também, porque Copa do Brasil, Copa do Brasil. São 2 jogos, são um jogo aqui, depois do jogo lá. A Chapecoense vai querer fazer um jogo diferente contra a equipe do Botafogo. Mas eu acredito que o Botafogo vença, mas não pelo placar que fez lá em Chapecó, 4-1 sobre a equipe da Chapecoense. Vai ser 8-2. Ai, não, pô, eu falei mesmo. É difícil, né, Leandro? Muito Igual difícil, repetir um resultado desse. Acho que o torcedor do Botafogo troca. Bom, se bem que brasileiro é outra história. Ele trocaria uma Copa do Brasil, um 4-1 para a Copa do Brasil ao invés do Brasileirão, né? Se fosse os bons tempos Exatamente. de ter chance de título, né? Que a gente, modestamente, que nos desculpe os torcedores do Botafogo, a gente acha que não vai ser muito, não vai rolar muito pro Botafogo, não. O jogo de volta, Eliano, vai ser no dia 14 de maio, uma quinta-feira, às 6 da tarde, o jogo lá em Chapecó. Só para constar aqui. 14 de maio. Outro jogo amanhã, São Paulo e Juventude, Eliano. Você viu, São Paulo joga no Morumbis, né? São Paulo joga no Morumbis. São Paulo vence a Juventude. A jogo apertado, mas o Juventude jogando lá dentro do campo de Juventude, lá no Sul, é um time complicado, o time da Juventude. Mas eu acredito que o São Paulo vence aqui, com a diferença dos 2 gols, e lá pode até perder por 1-0, mas o São Paulo passa para outra fase da Copa do Brasil. No Sul, nós vamos ter o Grêmio recebendo Confiança de Sergipe, Eliano. Dificilmente o Grêmio perde confiança. Vai ganhar os 2 jogos. Vai ganhar os 2? Vai ganhar os 2 jogos. O Grêmio. Hoje, pela situação que o Grêmio se encontra no Campeonato Brasileiro, pelo time que o Grêmio tem, um time que foi campeão mundial. Até o Renato Gaúcho jogou pelo Grêmio. E hoje o Grêmio os gols do título foi o Renato que marcou. Então, o Renato fez os gols. Então, pelos campeonatos que o Grêmio tem, e hoje jogando pelo Campeonato Brasileiro, a situação dele não é boa, a situação que ele se encontra hoje. Eu acredito que o Grêmio vence os 2 jogos, a confiança, e passa para outra fase da Copa do Brasil. Tudo bem. Deixa eu ajustar aqui a tela, porque tem uma parada aqui que me embananou o meio campo aqui. Grêmio e Confiança de Sergipe. E depois, também amanhã, nós vamos ter Paysandu e Vasco, com certeza, casa cheia, porque os jogos lá, o bicho pega, a torcida vai mesmo, Eliano. O Vasco vem dessa vitória sobre o São Paulo por 2-1 aqui no São Januário. Acredito que lá o Paysandu vence o Vasco, mas o Vasco vence o Paysandu que o Vasco classifica para outra fase da Copa do Brasil. Nem que for 1-0, 2-1 pro Paysandu lá, mas o Vasco vence aqui em casa e passa para outra fase da Copa do Brasil. O jogo de volta pro Vasco vai ser dia 13 de maio às 19 horas, São Januário. 13 de maio. Não, maio, tá. Tô falando maio. O último jogo de amanhã, nós vamos ter Barra de Santa Catarina contra o Corinthians às 9h30 da noite no Amazon Prime. Corinthians ganhou os 2 jogos. Né? Do Barra. Barra nesse que jogou contra o Volta Redonda aqui, que ficou nos pênaltis. Era pra ser o Voltaço pegando o Corinthians, né? Eu acho que o Voltaço tá ganhando lá no campeonato que ele tá disputando, tá conseguindo uma vitória boa lá. Tá bom, não sei se o Voltaço ainda tá aqui Aqui o Guto tem um campo ali em Pinheiral. Eles estavam lá, acho que ficou uma época lá pra ficar lá no estádio, pra treinar lá, né? E eles estavam aqui em Pinheiral aqui pra
a data certa, até quando que vai ser, eu não sei, mas eles estão treinando lá em Pinheiral, aqui no estado do Rio. É uma pena, né? Não ser o Barra ao invés do Voltaço. O jogo de volta em São Paulo vai ser no dia 14 de maio, às 7h30 da noite. O Barra, né? É do Barra. Vamos falar no Mas jogo o Barra não é o primo, não. O Não, Barra... nosso primo não. Ah, tá. É o Barra. É um time novo, né? Time novo que aprontou aí para muitos, muitos times aí, né? É que a gente fala aqui, né? O Barra é um primo nosso, sempre presente com a gente, mas hoje ele se encontra em situação que não está muito bem. Não sei se é tipo uma depressão que ele tem. Mas eu preciso ir lá uma hora conversar, não só com ele, como a tia Arlete. Conversar com eles também para não ter problema que a amizade não pode se afastar da pessoa, porque senão tem pessoas que às vezes se afastam de você por outros interesses. A gente jamais vai se afastar de uma pessoa devido à situação que ele está, que eu acredito que essa depressão dele vai sair daqui a pouco, ele sai dessa depressão e realmente ele vai voltar a estar junto com a gente aí na rua, conversando com a gente. Ele é um flamenguista, né? Mas fazer o quê? Tricolor e Santista, no cima. Goiás e Cruzeiro na quarta-feira, às 7 da noite. Transmissão do Sport TV, e GE TV e Premier. E agora, Eliano? Goiás tá bem na Série B, né? Goiás perdeu de 2-0 agora. Ah, é? 2-0 Sabia, não. dentro de casa. Ixi, Foi, Goiás perdeu 2-0 para fui quem? elogiar e sequei o Goiás. Deixa eu ver aqui, o Goiás foi 2-0 que ele perdeu. O jogo de volta lá no Mineirão vai ser no dia Cuiabá. 12 de maio, às 9h30 da noite. Ele perdeu pro Cuiabá por 2-0. Ah, é? Dentro do campo do Goiás. E agora com o Cruzeiro vai ser como? Eu acredito que o Cruzeiro empata lá e ganha aqui no campo do Cruzeiro. Bahia e Remo. Hum. 2 vitórias do Bahia, não tem o que falar. O jogo de volta vai ser dia 13 de maio, lá no campo do Remo. Agora, esse aqui é a barbada, esse próximo confronto aqui, que esse aqui Jacuipense não, né? eu vou acertar. Ah, vitória. Santos e Coritiba, 2 vitórias do Coritiba. Vai ser quarta-feira, às 7h30 da noite, no Amazon Prime. Primeiro jogo é lá? Primeiro jogo é na Vila Belmiro. Segundo é lá. Já era pro Santos. Não. Santos vai classificar nos pênaltis. Você vai ver, o Santos vai ganhar aqui, perde lá, mas penalidade máxima. Nós estamos vivendo um momento, né, que tivemos a morte do Oscar, né? Foi. 68 anos. E hoje faleceu o pai do Brazão, goleiro do Santos. Hoje? Hoje. Ele foi até dispensado desse jogo contra o Coritiba amanhã. Na quarta, aliás. Então estamos tendo aí, né, momentos difíceis aí para o Mas de esporte. idade também já. O pai dele já é de idade. O pai do Brazão deve regular de idade com a gente, se bobear é mais novo que a gente ainda. É fogo, né, cara? Mas, infelizmente, que ele O pai esteja em bom daquela lugar. Ana Paula, né, do BBB, que eu não assisto BBB, mas não 90 tem e jeito, poucos anos também. por mais 96 anos faleceu também. Foi deputado pela Arena. Na quarta vai ter Fortaleza e CRB, Leandro. Na Amazon Você viu, Prime. Fortaleza Pô, a praticamente. maioria dos jogos é tudo Amazon Prime. O Fortaleza perdeu muitos jogadores também com esse rebaixamento dele para a Série B, né? É outra realidade Fortaleza hoje. E o CRB hoje. O CRB hoje também não se encontra, mas o Fortaleza. Fortaleza ganha em casa e perde lá. Então não vai passar o Fortaleza para a segunda fase da Copa do Brasil. Atlético de Minas contra o Internacional, Leandro. O Inter vence os dois. O Inter vence os dois? Primeiramente, por causa desses jogos que o Internacional perdeu dentro de casa pro Mirassol. Até o caso você falou, o próprio. Esse que fez o gol do Internacional foi vaiado. Alan Patrick. Esse aí tava bom pra ele, Fluminense, pro lugar do Ganso. Ele jogou no Flamengo também, esse Alan Patrick. Também jogou no Flamengo. Jogou no cria do Santos, né? Foi cria do Santos. E foi pro Flamengo. Depois, mas ficou boa parte do tempo da carreira dele fora do Brasil, né? Eu não sei como que o Internacional perde do Mirassol por 2-1 dentro de casa. E tem aquele cara estrangeiro que tá lá, que jogou um atacante lá. Eu esqueço o nome dele, cara. É goleador ele ainda.
Mas eu acredito que o Internacional vence os 2 jogos e passa para outra fase da Copa do Brasil. O jogo de quarta vai ser às 8h30, lá em Minas, e o jogo de volta no Beira-Rio vai ser numa terça-feira, 12 de junho, às 7h30 da noite. Em junho. O jogo seguinte, 2 rubro-negros. Você não conhece nenhum dos dois. Um carioca e um baiano. Flamengo e Vitória, primeiro jogo, às 9h30 da noite, na quarta-feira, dia 22. Vai passar no Sport TV e no Premiere. Não vai passar na Globo, não? Quarta-feira, 9h30 da noite. Será que não vai passar na Globo? Não sei não. Aqui tá, Sport TV e Premiere só. E o jogo de volta vai ser na quinta-feira, dia 14 de maio, às 9h30 da noite. Esse Quem é 14 que de passa maio nesse é lá? confronto aí? Hã? O primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo lá. Você quer que os dois jogos, seja os dois jogos no Maracanã? Não, certo, os 2 tem que ser lá no campo do Real Madrid. É, lá no Bernabéu. Bernabéu. Que Mas- tarde, né? Mas o Ricardo, que a gente fala, o Flamengo vem com grandes jogos aí. Deve poupar algum jogador. Só que o Flamengo, além de poupar jogadores, tem pessoas Mas que. agora você há de convir que precisa poupar mesmo, ou não? Você continua intransigente em dizer que Eu tô falando, se o não Flamengo pode- poupar, eu não sou a favor de poupar, não. Não. E nem o Paquetá, se ele tiver que poupar porque é de joelho deu problema, tudo bem, coloca um outro no lugar dele. Você vê, hoje o Jorginho não tá jogando, e nem o Jorginho estava no banco de reserva nesse jogo passado aí. E o Eric Pulgar também não jogou. Talvez não jogue ainda, que ainda continua machucado. Mas o Paquetá não jogando, tem outros jogadores que podem jogar ali, o De La Cruz, o próprio Saul. Então tem grandes jogadores que podem fazer parte ali da equipe do Flamengo. Mas vai depender muito da equipe do Flamengo que vai entrar em campo contra a equipe do Vitória. Eu acredito que ele tem que botar um time bom aqui para vencer o jogo e quando for lá para Bahia, jogar mais tranquilo e conseguir a classificação da Copa do Brasil para outra fase. Red Bull Bragantino contra Mirassol. Primeiro jogo na quarta, dia 22, às 9h30. E o segundo jogo de volta no dia 13 de maio, às 20h30, lá no campo do Mirassol. O Bragantino passa, o Bragantino ganha em casa e empata lá. Certo. Atlético Mineiro e Ceará. O Ceará é aquela coisa, né? É um timinho chamou o Ceará de timinho. É um time complicado o Ceará. Ceará na época de Fortaleza, aquele lá também, né? Ué. O Ceará o Ceará do Ceará, né? A cidade de Fortaleza. Uhum. Como eu falei para você, o Atlético não vem fazendo grandes jogos no Campeonato Brasileiro. A situação dele, que está na situação mais crítica lá. O Ceará, que hoje é na segunda divisão, né? Ceará. Vai ser jogo duro, Ricardo. Esses jogos acho que vai. Acho que o Atlético vence aqui, o Ceará vence lá. E esse jogo vai para as penalidades máximas e o Atlético passa para outra fase. Esse jogo é na quinta, às 7 da noite, transmissão no Sport TV e no Premiere. Outro jogo na quinta-feira, às 7h30 da noite, é o sortudo Palmeiras, na negócio de sorteio, né? 2 goleadas. Contra a Jacuipense. Você conhece a Jacuipense, Leandro? Uhum. Quem que é o camisa 10 do Jacuipense, Leandro? Nem conheço Jacuipense. O nome do goleiro do Jacuipense, Leandro? Não sei nada. Não sabe nada? Jacuipense sei nada. Mas tem que saber, pô. E se o Azul vai pegar a Jacuipense? Não, Como é mas que eu jogar contra ele, não sei quem Ué. que é, ué. Tem que estar preparado para enfrentar a Jacuipense, pô. É impressionante o Palmeiras com sorteio, né, rapaz? Você vê. Qual que é o time mais fácil de todos esses aí que a gente leu aí, os que a gente vai ler ainda? O mais fácil O mais fácil. é o Flamengo. Não, o mais fácil é o Jacuipense. Aí o Palmeiras vai pegar. Se fosse o Flamengo, o Palmeiras ia pegar o Flamengo. Ia cair o Flamengo pro Palmeiras. Mas eu queria que o Flamengo pegasse grande também, cara. Mas nessa fase não tem jeito. Mas aí a partir da próxima, aí sim, aí é uma coisa muito de figura. Vamos encerrar aqui, ó, na quinta-feira. Nós ainda vamos ter Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense passa. Ganha em casa e empata lá. É? O Atlético Paranaense perdeu o Palmeiras por 1-0 aí, um gol do Gustavo Gomes. Mas o Atlético Paranaense teve grandes chances que o próprio goleiro fez muito grandes defesas também do goleiro do Palmeiras. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense passa para outra fase do campeonato da Copa do Brasil.
Bom, por fim, é o jogo mais importante da competição, na quinta-feira às 9h30 Duas da noite, vitórias do no Amazon Fluminense. Prime, Operário do Paraná e Fluminense. É o jogo mais importante, todo mundo sabe disso, é o jogo mais importante, né? Ou não é? Mas não tem, o mais importante é esse. Fluminense, time do Rio. O Fluminense vence os dois jogos, cara. Não tem como. Beleza. Apesar de ter um grande jogador hoje, que é o Acosta, que é um meio-campista. Para mim, eu não sou tricolor. Para mim, o Fluminense tem que ter Acosta e Savarino. Hoje tem o próprio Martinelli e aquele que veio do Bahia. Como é que é o nome dele? Bahia? O meia do Fluminense lá. A Bahia não, veio do Fortaleza, o Hércules. Hércules. Veio do Fortaleza. Fortaleza. Eu falei errado, então. Então, Hércules. E hoje você tem à O frente. Juventude tá esperando a Costa ficar bom, porque aí ele põe os dois no banco, a Costa e o Savarino. Não, ele põe os dois no banco, Aí mas põe ele tá. Ganso e Otávio no Mas meio aí campo. ele tá fora do Fluminense. É. Você tá louco. Quando ele colocou Hum, o Otávio pegou na bola e deu a bola no pé do Neymar. Acho que a vontade dele. E quase saiu o gol do Santos. Pelo amor de Deus. Então a torcida do Fluminense foi uma loucura, rapaz, com o Otávio. Mas esse Otávio é um Tremendo. bom jogador. Ele é um É bom que jogador. às vezes ele não acertou no Fluminense. Talvez o É, time que ele jogou bem, cara. Ele jogou no é, Atlético Mineiro, ele era do Atlético, né? ele jogou no Atlético. Saiu, não foi à toa. Aí, como diz outro, sempre tem um otário, né, para comprar, né? Aí foi lá o Fluminense e comprou, cara. Perder pênalti na final do Carioca. O Fluminense deve manter o Guga agora ainda, né? O Guga, o próprio Arana. Não, ele vai botar, provavelmente ele vai botar. Ele não tem colocado os laterais, ele tem revezado. Ele só não põe O o outro rapazinho que você Júlio quer. Fidelis para jogar, que eu não consigo entender. Mas ele deve colocar o Samuel Xavier, imagino eu. E se bem que o Samuel Xavier não costuma jogar, o Samuel Xavier é uma espécie de Neymar no Fluminense. Ele não joga fora de casa, muito raramente. Então pode ser que jogue o Guga mesmo, ou se Deus quiser, né, ele põe o Júlio Fidelis lá para dar uma folga pro Guga também, porque agora o Guga vai ficar treinando cruzamento De contra o Operário, né? até conseguir acertar de novo igual ontem, 2 cruzamentos no mesmo jogo. E dois gols, cara. Ao invés de ser 2 cruzamentos a cada 3 anos, entendeu? Em dois gols. Mas o Fluminense também, que a gente, eu não sou tricolor, mas tem que colocar aquele cara que contratou lá de fora lá. Acho que até hoje não jogou. Quem? Não, pois é. Ou tem que O dar uma William, chance pro cara. O cara não tá o nem. cara já tá pé da vida lá já, rapaz. E ele Eu não não sei se colocou o você cara. comentou que ele tirou até do. Tirou as fotos dele Mas é. do Fluminense lá, tirou tudo lá da rede social. Tá pé da vida o cara. Mas não é, ele tá errado? Não tá, pô. Os cara que estão jogando na posição dele tá um pior que o outro. Aí o técnico não põe ele pra jogar, pô. Até hoje eu não Entendeu? sei Aí como ele que ele. prefere os caras fazendo besteira, entregando bola, entregando gol, né? Atrás de gol, e ele lá esperando pra entrar e não entra. Pra Tem que mim, ficar para bravo mim, mesmo. ele ou o próprio Ignacio, que tinha que estar jogando ali já no lugar de O Fuentes. Ignacio tá mal. Ele já tinha que ter treinado, botado o cara pra jogar já faz tempo. Mas então, naquela época do Fluminense, que teve aquele jogo lá, que ele fez as besteiras lá, o Fuentes, pra mim o Ignacio entrava jogando. Acabou quem entrou ele jogando, O problema é que o Ignacio entra e faz besteira também. Foi o que mas, aconteceu. Aí voltou o freio de novo. mas talvez ele não fizesse tanta besteira que nem o Fuentes faz. Ah, isso é difícil. Fazer mais besteira que o Fuentes Então, o que eu não é tô falando, Fuentes, é então não é possível. Freitas. Fuentes nem tá no Fluminense mais. Fuentes era o lateral esquerdo que foi embora. Como é É que chama? Freitas. 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 A gente fala Fuentes, não é Freitas. Freitas. É isso aí, Helena Nogueira. Então, estamos aí conversados sobre Copa do Brasil e Brasileirão. Falamos o jogo mais importante por último, obviamente, porque Flamengo e Vitória. é jogo do Fluminense, então é o último para ser abordado. Os últimos serão os primeiros, tá certo? Tá certo. Deixar você à vontade, Helena, para dar o seu recado final para a galera. Eu queria agradecer vocês aqui, que nem comentei com vocês, a gente ia comentar sobre o Campeonato Brasileiro, hoje a Copa do Brasil, que a gente comentando hoje, e, e outros resultados também, aqui do Campeonato de Bananal, que teve os amistosos lá no estádio João Velar, e comentamos esses jogos, né? E na quarta-feira agora a gente volta aqui para conversar com vocês a respeito desses jogos da Copa do Brasil e a respeito também da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no sábado e domingo, né? Mas na quarta-feira a gente comenta com vocês aqui. Espero que vocês possam estar nos ouvindo. E na quarta-feira estará de volta aqui e conto com você estar nos ouvindo. E durmam todos com Deus e até
quarta-feira, se assim Deus permitir. Maravilha, Eliane Nogueira, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Estamos ao vivo pelo Facebook da Gazeta TV, né, da Gazeta de Bananal. E já já esse programa vai estar lá no YouTube também, disponível para os nossos amigos. E agora já estamos com cortes lá no tanto no Instagram, mas principalmente no TikTok. TikTok, a gente está fazendo os cortes aí das nossas intervenções aqui Certo. para aumentar, né, o nosso alcance aí com os amigos do Bananal e região. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Continuem ligadinhos com a gente aqui. E até quarta-feira, conforme bem disse o Heleno, até quarta-feira, se Deus assim permitir. Você sabia que a internet de fibra ótica lá ou ali não é a mesma internet de fibra ótica da Pulse? Então pega a sua pipoca, senta aí no seu sofá e assista esse vídeo que eu vou te explicar. Quando o preço é um único foco, a estrutura é a primeira a sofrer. Nós, da Pulse Telecom, estamos há mais de 20 anos na região, trabalhando para trazer aquilo que tem de mais moderno no mercado do provedor de internet. Porque aqui na Pulse, a gente sempre tem uma carta na manga. Sua conexão é protegida por uma rede robusta. Temos cabos de fibra ótica chegando de ponta a ponta, vindo Rancho Grande a Bananal, Bananal a Arapeí, Arapeí a São José do Barreto, São José do Barreto a Resende e Resende a Visconde de Mauá. A Pulse não é só internet. Temos uma equipe qualificada, com técnicos na rua e também no atendimento remoto, pronta para te ajudar e resolver qualquer solicitação. E sim, temos nossa loja comercial para você tirar suas dúvidas, bater um papo, tomar um cafezinho e sentir em casa. Sabe aquele dia que você esquece a sua senha bem à noite? Com a Pulse, você tem suporte no duplo e atendimento de segunda a segunda, das 8h30 da manhã até meia-noite. Ter qualidade é ter ajuda quando você mais precisa. No fim, a gente sabe que velocidade é importante, mas a qualidade da entrega é essencial. Acho que agora você entende a diferença entre preço e valor para ter a garantia de uma internet com estrutura, segurança e comprometimento. Você está a um clique do que há de melhor. Tem outra internet que conecta há mais de 20 anos.